Hello, tudo bem? E aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Quantas pessoas novas entrando? Esperando a nossa. E aí, galera, tudo bem? Tá frio aí? Putz, pior é que não tá aparecendo aqui. Pior é que ela pediu pra alterar a apresentação dela e eu acho que eu não alterei. Oi, querida, deixa eu te chamar aqui. Deixa eu só aparecer aqui de novo. Ai, não tá aqui. Oi, Ana. Hello, tudo bem? Deu certo? Então, eu entrei no celular. Eu queria entrar no computador, mas no computador não aparece a mensagem para eu entrar. Ah, não. É, a live é só no celular mesmo. Ah, no celular? Então tá. Isso. Tudo bem? Eu- Bem-vinda. obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que a gente está se falando, eu acho, né? Tirando assim por texto. É, quer dizer, não posso nem falar que é pessoalmente, né? De vídeo. É, online. Obrigada mesmo pela oportunidade. É sempre bom ter esses canais de mulheres que abrem portas para outras mulheres. É super alinhado ao que eu penso. Show. É, eu vi que você é bem engajada aqui em algumas, né, algumas ações envolvendo essa área de inclusão, diversidade, bem bacana. E Sim, obrigada a você também pela disponibilidade, né, para poder participar e a gente poder conhecer um pouco mais sobre a sua história. E eu gosto bastante de chamar pessoas que, mulheres, né, que não são só advogadas, a gente já teve algumas engenheiras aqui também. É bom legal. para ver essa outra área da PI, além da advocacia, né? Então vou te apresentar aqui.
A Rafaela Guerrante. Qual que é a origem do seu sobrenome? Italiano, os dois são. É que eu uso mais o Guerrante mesmo, que é o último nome, né? Mas o Sábato, minha mãe é italiana, né? E, Aham. e o Guerrante também é italiano, que é do meu bisavô. Então, dos dois lados. Show. Então, a Rafaela, ela é engenheira e pesquisadora com mais de 23 anos de experiência em propriedade industrial no serviço público brasileiro. É doutora em gestão de inovação pela Federal do Rio, referência em patentes, inteligência competitiva e cooperação internacional. Autora de transição estratégica, destaca-se por sua análise crítica da biotecnologia. Atuou por 2 anos em Genebra, junto à OMP, desenvolvendo pesquisa pioneira sobre IA na automação de escritórios de PI, e publicou o livro Uso da publicada. A sua pesquisa publicou no livro, tá? Isso. Publicada no livro O Uso da IA e Inclusão Digital nos Serviços Públicos. Engajada em redes femininas, é diretora de parcerias da rede Women Inside Trade, certificada pela Global Women in Management e a coautora do livro Bora Inspirar. É mentora em propriedade intelectual e cofundadora do Comitê de Gênero, Diversidade e Inclusão do órgão onde ela trabalha. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Feliz. E aí a gente começa o nosso... Bem, adaptando um pouco para a sua área, né? Que a gente fala qual é a maior mentira do direito, mas aí a gente quer saber qual foi a maior mentira na engenharia e qual engenharia que você é formada? Assim, eu fiz engenharia química no Fundão, Rio de Janeiro. E eu acho que a maior mentira... Tem várias mentiras, né, de engenharia. Eu fiquei pensando. Mas a maior é aquela... Olha, estude muito, seja um super profissional na área que você vai ser reconhecido. Então, essa sequência lógica, que eu acho que é uma sequência que vem muito da lógica de engenharia, né? A coisa racional, ela é bem diferente na prática, tá? Eu nem posso reclamar, não, do meu reconhecimento. Eu acho que eu consegui trilhar uma carreira de engenharia e mesmo na propriedade intelectual, mas essa lógica a gente vê que não acontece com muitas pessoas e também não é fácil, né? Também não acho que para mim é algo super fácil, né? As mulheres, elas têm realmente mais dificuldade, por razões que a gente pode. Travou o meu, será? Ou é o dela? Tem alguém aqui para falar comigo? Ed, travou para você também? Deixa eu tentar botar ela de novo. É porque quando trava, porque em tese para mim tá aparecendo ao vivo, né? Não entra na internet para depois transmitir para mim, né? Então, eu não sei se sou eu que travei ou se é ela que travou, né? Oi, Oi, voltou. Caiu. pois eu acho que a bateria acabou, agora eu liguei aqui, foi bom que eu botei no suporte e agora eu tô mais bonitinha aqui pra live. Mas aí você estava falando sobre as mentiras da área de engenharia. Estude bastante, que você será milionário. Como é que Super é? profissional e super reconhecido e tem muito mercado, né? Engenheiro vem daquela doutrina tradicional da sociedade, né? Os seus filhos têm que ser médicos, advogados ou engenheiros, apesar de eu não ter sido criada com essa pressão. Mas fato é que quando a gente faz a opção pela engenharia, aí já vem essa pressão, né? É uma faculdade super difícil. Engenharia química, realmente, no fundão, é mais difícil ainda que as demais engenharias. Só não é pior que a engenharia eletrônica. E aí, essa racionalidade, né? Seja uma aluna de 10 que você vai ter o futuro garantido. Não é aí, né? Mas não tem que reclamar, tá?
Só acho que não dá para entrar com essa promessa. E eu acho que ainda diria mais. Eu acho que hoje, numa situação em que a gente não consegue prever o amanhã, né? Que eu acho que também é um dos dilemas da geração Z. Você é bem mais nova que eu. Você é millennium, não? Você é Z ainda. 88, ano da Não, Constituição. não. Então você é millennium, né? Milênio. Milênio. Porque a geração Z, eu acho que, né, o que as pessoas que estudam ela dizem é que parte da angústia da geração Z e desses casos de depressão, não só a questão do mundo virtual, é o fato de elas não conseguirem prever o amanhã, né? E eu acho que, imagino, hoje, né, se a gente não consegue mais essa racionalidade do tipo, vai fazer engenharia, ok, quando você acabar o Aham. curso, onde você vai se empregar? A gente não sabe. Já surgiram novos empregos, né? Daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que vai ficando cada vez mais mentira isso, né? Se já era quando eu fiz em Uhum. 95. Comecei em 95, terminei em 99. Então, se já era mentira na época, eu acho que agora se aplica menos ainda. Entendi, sim, faz sentido. Tá cada vez mais incerto, né? E quando que você se deu conta que queria trabalhar com propriedade intelectual? Quando você teve o primeiro contato com a área? Então, isso é bem bacana participar, partilhar essa experiência, porque eu acho que a minha situação foi uma situação de exceção, né? Porque se a gente pensar em cursos de engenharia, até hoje, e é um problema, e é uma luta, né, que se busca introduzir a propriedade intelectual nos cursos tecnológicos, porque a gente não cria essa mentalidade empreendedora. Agora a gente está vendo muito por conta das startups e do boom da inteligência artificial, mas nunca foi estimulado, né, essa parte de proteção da propriedade intelectual, mas eu fui privilegiada, porque eu fui fazer iniciação científica no segundo ano de engenharia, eu fui fazer na área de biotecnologia, no laboratório. E o meu professor, que depois virou o meu orientador, co-orientador de doutorado e grande amigo, Ney Pereira Júnior, um super pesquisador da UFRJ, mérito, inclusive, já trabalhava com propriedade intelectual. Então, a gente já tinha, na época, um pouco da cultura de buscar tecnologias em patentes, que era, assim, inimaginável num curso de tecnologia, né? E uma outra grande benesse, né? Eu acho que um outro grande privilégio foi ter aula no fundão, na UFRJ, com uma pessoa que era servidor aposentado do NPI. Imagina, professor Mário Sérgio, ele dava uma disciplina de gestão da inovação e ali dentro tinha uma caixinha, uma aula de propriedade intelectual. Então, assim, jamais inimaginável em outros cursos, né? Então, eu fui mordida pela mosquinha, não só no laboratório, como na disciplina. Mas você vê, era uma disciplina eletiva em que a propriedade intelectual era uma aula de uma disciplina, né? Então, ninguém saía com formação de propriedade intelectual à época, né? Mas quando eu fui fazer a minha tese, a dissertação de mestrado, e aí eu escolhi o tema transgênicos em 2000, porque a época, eu falo que a época que eu estudei os transgênicos era mais ou menos, guardadas as devidas proporções, a disrupção que a inteligência artificial está causando, né? Claro que um pouco menos, mas assim, era questão, né, de que pela primeira vez a gente está mexendo, editando os genes de organismos vivos, né? E aí o que vai Nossa. ter, Uhum. né? Vai ter impacto no meio ambiente? Vai ter impacto para a saúde humana? O Brasil se mantém produzindo agricultura convencional ou migra para o transgênico, considerando oportunidades de mercado? Então, foi exatamente o estudo que eu fiz. E ali, a Isso propriedade. na graduação. Não, isso foi mestrado, mas eu fiz. Ah, tá. Tá? Na Mas verdade, essa matéria de inovação você teve na graduação ou no mestrado? graduação. Tá. Graduação, mas era eletiva. E aí, Aham. meu orientador, o meu orientador de iniciação científica, já sabendo que eu gostava dessa parte, né, de proteção intelectual, tecnologia, ele falou, não, faz a matéria do Mário Sérgio, porque ali tem um pouquinho, uma pincelada de propriedade intelectual. E aí eu fui ver a teoria de propriedade intelectual, eu acho que no terceiro, em 97, né? A lei estava recém-criada. Uhum. Foi bem incrível, assim. Então, ali eu já fui
familiarizando com o tema, né? E aí, quando eu escolhi o tema do mestrado, aí a propriedade intelectual era e é, para essa área, uma grande questão, porque ela foi exatamente o que moveu as grandes empresas do agronegócio a comprarem empresas pequenas, startups, né, de biotecnologia moderna, mais ou menos guardadas as devidas proporções. Eu até quero escrever um artigo sobre isso, porque tem ficado na minha cabeça essa comparação. Porque as grandes empresas elas compraram startups pequenas de biotecnologia que conseguiam trazer para dentro da empresa a tecnologia de modificação de sementes, que as grandes, as grandes do agronegócio não conseguiam produzir. Menos que a gente vê hoje, né, das startups propondo soluções para problemas com essa agilidade de produzir essas soluções por meio da IA. Então, ali tinha uma grande disputa pelo mercado, principalmente em patentes, né? E essa aquisição de empresas que detinham patentes da modificação genética de sementes era um pouco do core business. Então, eu tinha que estudar propriedade intelectual, gostando ou não, né? E eu gostava muito. Mas nada tem a ver com ter parado no PI, tá? É muito como a questão acontece muito por acaso, porque eu, quando terminei o mestrado, eu acabei retornando, fui trabalhar, voltei para a indústria farmacêutica, onde eu tinha feito estágio e tinha sido contratada logo depois da minha formatura, né? E aí resolvi voltar, porque eu queria voltar para o mercado, né? Os meus orientadores falaram, faz direto para o doutorado. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, gente, com quantos anos eu vou entrar no mercado de trabalho, né? 2 do mestrado, mais 5 do doutorado, e eu ia entrar com 30 anos. Aquilo me parecia muito, sabe? Aquelas ansiedades que a gente tem, daquela insegurança de entrar e ser tarde demais, né? Falei, não, eu quero ir para o mercado. E aí voltei, fui contratada por uma empresa da indústria farmacêutica. E aí, quando eu já estava trabalhando lá, surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a Embrapa. E na área de agronegócio, de modificação genética, no Rio, né? E eu falei, bom, é o que eu quero, fiz mestrado nisso, vou fazer. Só que o curso, eu nunca pensei em ser servidora pública, tá? Isso é uma coisa... eu parei por acaso mesmo no serviço público. Eu queria Embrapa, não porque era serviço público, mas porque tinha a temática que eu tinha estudado no mestrado e ficava no Rio de Janeiro. Então, eu juntava o útil ao agradável, né? Vou continuar, eu gosto, que eu me encantei, e vou ficar no Rio de Janeiro. E aí, só tinha uma vaga. Mas eu, assim, né, muito destemida, que sempre fui, falei, não, eu vou fazer, vou sentar, vou estudar. Só tem uma vaga, mas eu tenho chance de passar. E aí, à época, eu tinha um namorado que tinha feito projeto de final de curso na área de propriedade intelectual, conheci o NPI, né? Já tinha feito projeto lá. E ele falou para mim, mas você vai fazer um concurso público só? Como é que... O concurso só tem uma vaga. Você acha que você vai passar? Eu falei, bom, não sei. Se eu vou passar, eu tô empregada, eu vou fazer no risco, né? Se eu não passar, onde eu tô. Mas você não pode, você tem que fazer vários concursos. Eu sei que eu me fiz de morta, não paguei a inscrição do NPI. No último dia de pagar a inscrição, ele me liga, você pagou a inscrição? Aí eu falei assim, não. Ele falou, pois eu vou pagar agora e você vai fazer essa prova. Eu falei, ai meu Deus. Porque você queria Embrapa? Eu queria Embrapa, eu não estava afim de ficar pensando em outro concurso, eu estava super focada. E assim, aquelas ironias do destino, quando saiu a marcação da prova, a prova do NPI era de manhã e a prova da Embrapa à tarde. Eu falei, bom, agora lascou tudo. Por quê? Eu vou me exaurir na prova de manhã. Quando eu chegar no que eu quero, eu sou muito focada. Eu fico focada. Aí eu falei pra ele, olha, se eu não passar, a culpa é sua. Mas é o destino, né? Nossa, mas botar as duas no mesmo dia, que coincidência, né? Coincidência. Eu tava reclamando que eu queria fazer. Conclusão, fiquei em segundo lugar na Embrapa. A primeira quis, né? Eu ainda tinha aquela expectativa de falar, vai que ela desiste, eu entro, né? E IPI em 10º lugar. Mas confesso que eu não dei bola para a prova, assim, sabe? Eu fui com o conhecimento que eu tinha. Claro, estava fresco, eu tinha me formado há pouco tempo, conhecia a LPI, a Lei de Propriedade Intelectual, porque eu tinha estudado, né?
no mestrado e na faculdade. Então, assim, também tinha bastante bagagem, né? E é isso, assim, né? E lá estou há 23 anos, assim, é muito surreal. E eu falo que o primeiro dia de NPI, eu nunca esqueço, primeiras semanas, né? A gente encontra com as pessoas, faz integração, aí um fala para você assim, não, porque eu tô aqui há 30 anos, não, porque eu tô aqui há 27 anos, as pessoas mais antigas, né? Aí eu falava, nossa, mas como é que a pessoa consegue ficar tanto tempo no mesmo lugar? Era a reflexão que eu tinha quando eu entrei, né? Eu falei, olha, né? Porque há 23 anos eu tô lá. É isso. Mas é uma grande escola, uma grande casa, assim. E lá você trabalha com análise de patentes? O que que você faz? Fui, Ana, assim, eu entrei como examinadora de patentes na área de química orgânica. Na verdade, quem não lida, assim, quem passou a lidar com o NPI mais recentemente, não tem ideia de como éramos poucos. Então, quando eu entrei, era só uma divisão de química orgânica e uma de química inorgânica. Não tinham 10 divisões, né? Assim, como tem hoje segmentado. Então praticamente eu fazia assim, patentes de fármacos, patentes de agroquímicos, às vezes pegava uma patente de biotech, né, por conta do meu mestrado, e aí, muito apertado, pegava de petróleo, era o que tinha, né? Assim, não podia, pegava química orgânica, né, mas Marcucci era as fórmulas Marcucci, né, para quem as fórmulas químicas era ali o meu forte. Então, aí depois foi segmentando. Hoje o NPI, né, ele tem um grau de especificidade no exame muito maior. Mas quando foi com 4 anos de exame, né, no quarto ano, o INPI começou a montar internamente a sua área de prospecção tecnológica, que é a área que usa o outro lado do sistema de patentes, né? Que é a informação que é tornada pública, é colocada em bancos de dados e ela pode ser monitorada e mapeada de forma estratégica. Então, é você usar a inteligência de dados, que hoje é mais fácil falar isso, né? Porque a gente está falando tanto de inteligência de dados, né? Mas a época você falava, faço prospecção de patentes, ninguém entendia, né? Mas é exatamente usar essa informação pública para você traçar panoramas de determinados setores e esses estudos subsidiam políticas públicas. Então, o INPI estava começando a estruturar a área interna de prospecção e eles sabiam que eu tinha feito mestrado na área de prospecção, porque foi uma prospecção de patentes que eu fiz na área do agronegócio. E aí me convidaram, né, para mudar de área. E nessa área eu fiquei 11 anos, tá? Foi o meu maior tempo em área assim, no NPI, né? Cheguei a coordenar a área. E aí saí dessa área. Qual foi a área? A área de prospecção de patentes. Ah, tá. Que é essa área de estudos de inteligência competitiva, que a gente chama, né? Uma patente estratégico para subsidiar a política pública. Então, é muita parceria com órgãos externos para entender qual era o interesse do órgão, para a gente poder, né, associações, governo, e a gente poder traçar. A área está lá, existe, os trabalhos estão até hoje sendo feitos, né? Então, e é uma informação que a sociedade brasileira hoje usa muito pouco. Ela é gratuita, está disponível, né? E usa muito pouco. Depois eu saí da área, porque eu fui convidada para coordenar a área internacional do NPI, né? Onde eu fiquei 1 ano coordenando. Depois fui chamada para coordenar a área de parcerias nacionais, que é até onde eu estou hoje, a área responsável pela disseminação da propriedade intelectual, né? E saí dessa área 2 anos para ir para fora, quando eu fiquei em Genebra, me dividindo entre a missão diplomática do Brasil junto ao OMC, que a gente tem agora não tem mais, mas tinha um programa de estágio lá que a gente podia ficar lá 3 meses dando assistência aos diplomatas na área de PI, né? Para posicionamento do Brasil nos órgãos da OMC e OMP. E acabei ficando 6 meses e depois fui para a OMP. Então, para a área de Patent Analytics, que é para essa área de prospecção de patente também, que tinha acabado de produzir o estudo de inteligência artificial. E aí o foco da área era fazer um recorte desse estudo de inteligência artificial para tecnologias assistivas. Por isso que eu falo também de inclusão, né? Principalmente
aplicação dessas tecnologias disruptivas na área de inclusão, porque tem um super potencial, né? E aí eu retornei no final de 2020, retornei para minha área, para essa área de... Então você foi em 2018, ficou 2 anos lá? Fiquei na pandemia lá, né? Fechou, eu tava lá, e aí eu voltei no meio da pandemia ainda, voltei em setembro de 2020, sem vacina. Ai, foi super punk, que eu cheguei no Brasil, fiquei doente, logo que eu cheguei aqui, peguei Covid, olha, Nossa. foi punk, assim, até botar a vida para andar depois do retorno. E aí a gente fiquei fechada lá sem saber se eu ia conseguir sair, né? Então, não foi um momento assim, no caso da pandemia, né? Não foi fácil, mas foi uma super experiência, assim. Valeu muito, sabe? Que E legal. hoje eu estou nessa área, né? De disseminação, de mentoria e parcerias nacionais, que era a área que eu coordenava antes de ir para... E aí, fundei o comitê, né? Com a minha colega, que não está mais Tormai, a gente fundou o Comitê de Diversidade e Inclusão, que está lá até hoje. Eu ainda sou membro do comitê. E é muito legal, assim, ver a sementinha plantada, sabe? E quais foram as dificuldades que você enfrentou, tanto na época do seu mestrado, quanto nessa tua experiência em Genebra? Olha, enfim, no mestrado, eu acho que um pouco da maturidade, sabe? Assim, porque eu fico pensando que não foi nem a dificuldade de trabalhar com os assuntos, não. Eu trabalho muito bem sozinha. Sou muito, assim, eu acho que a própria engenharia me fez assim, né? Eu acho que tem um grande benefício da faculdade de engenharia, que nada é dado mastigado, né? E a gente às vezes tem aula com professores que são super renomados academicamente, mas que não são didatas, né? Não são professores claros assim. Então a gente se virou muito tempo na graduação com livros, né? Às vezes não tinha bons professores e a gente tinha que se virar com aquelas matérias da engenharia com o livro. Vai para casa e estuda, se vira, né? E a gente faz uma rede de apoio, aí a importância das redes de apoio que sempre foram fundamentais na minha vida, para a gente partilhar as dificuldades, né? Mas eu falo que o grande benefício da faculdade de engenharia é aprender a se virar. A gente se vira em qualquer circunstância. Não tem nada difícil. Senta, estuda, tem uma solução. Então a gente vai sendo treinado para isso. Mas eu acho que no mestrado, eu acho que a época, eu acho que eu não tinha maturidade para distribuir meus pratos da vida, sabe? Assim, focar em vários pilares, né? Então, eu vou focar no estudo, eu vou focar na família, né? Eu vou focar nos amigos. Então, foi um período da minha vida que eu me dediquei muito ao mestrado, muito ao estudo, sabe? Hiperfoco. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, talvez de não ter distribuído um pouco os pilares, e isso me gerou uma sobrecarga, né? Emocional, física, mas acho que hoje eu vejo fruto da maturidade, né? Eu acho que aprendi muito cedo, né? Que precisa distribuir as suas energias em vários pilares, né? Então, o mestrado eu acho que foi isso. Genebra, eu não sei, assim, a dificuldade, e talvez o novo, assim, na verdade, eu não tinha medo da experiência, porque eu adoro novas experiências, né? Adoro novidade, então não são coisas que me amedrontam. Numa fase muito madura da vida, né? Então, talvez se eu tivesse feito essa experiência com os meus 25 aninhos, eu teria mais me dado aquele frisson, sabe? Mas eu acho que, assim, uma das melhores coisas, né, que eu falo que a gente não só, né, envelhece, amadurece. Realmente, aquilo que as pessoas mais velhas que a gente fala, que a cabeça fica melhor, é um fato, né? Tirando os apagões, porque eu acho que aí vem também da overdose de informações que a gente tem, eu acho que a maturidade, ela traz uma tranquilidade. Então, assim, enfrentar um ambiente novo profissional para mim não foi algo que me deu frio na barriga. Por incrível que pareça, pode até parecer besteira, mas o meu medo era
nossa, eu vou para uma cidade fria. Eu falo que eu faço síntese, né? No Rio de Janeiro, eu sou movida a sol, da praia. Como é que eu vou aguentar Genebra? Genebra é calmo, não acontece nada lá. O Rio de Janeiro é super agitado, eu gosto de agitação. Então, assim, as inquietudes eram mais assim da atmosfera, sabe? Assim, eu falo assim, será que eu vou me adaptar numa cidade de 400 mil habitantes, gelada, que eu vou num período mais frio, né? E assim, isso foi engraçado porque se eu tivesse ido pensando que eu ia ficar 2 anos, talvez eu tivesse realmente me dado frio, sabe? Assim, um certo medinho. Mas as coisas foram acontecendo. Então, eu saí do Brasil para ficar 3 meses e fiquei no tempo todo 2 anos, né? E as coisas foram. Mas se eu tivesse planejado, talvez falasse assim, não, você vai sair hoje e você só volta daqui a 2 anos. Eu acho que aquilo talvez tivesse me dado mais uma certa intranquilidade, né? Mas acho que as coisas foram acontecendo nas doses que precisavam ser, em doses homeopáticas, né? E eu fluí, sabe? Assim, talvez assim o período da pandemia, né, que não tenha sido fácil. O primeiro mês era um mês de muita aflição, porque ninguém sabia nada, né? Então, assim, aquela coisa, você vai para casa, recolhe. Eu nunca me esqueço o dia que eu levei minha malinha de mão para recolher tudo que eu tinha na mesa da OMP. E aí, assim, eu desmontando o armário, colocando as coisas na mala, aquilo me deu, assim, uma tristeza, assim, eu saí chorando, porque, assim, eu não sabia, sabe? Parecia, assim, retirante, aí todo mundo saindo com as suas coisas, assim, foi uma cena forte que eu guardo até hoje. E sabia, Você né? não sabia quando que ia voltar, né? Não sabia nem se ia voltar, tanto que eu nem voltei para o escritório, porque quando eu fui embora para lá, tava todo mundo, de lá tava todo mundo em casa, né? E depois a angústia da minha família estar no Brasil, meu marido. Ficou mudo. Oi, voltou? Voltou. Apareceu um sinalzinho de alguma coisa aqui. Então, assim, esse primeiro mês foi de muita aflição de saber que. é, de não saber o amanhã, né? Mas eu confesso que esse medo, ele terminou rápido, porque depois que eu comecei a ver o caos que estava no WhatsApp das pessoas que estavam no Brasil, eu sozinha lá, sem, assim, praticamente ninguém, gerou a seguinte reflexão. Fala, Rafaela, calma que aqui tá melhor. Porque, assim, né, as pessoas estavam num caos, assim, eu vi. E aí eu vi quando eu cheguei o quanto eu saí de uma atmosfera, ainda que pandêmica, mais tranquila, né? Porque é isso, o país é menor, mais organizado, as pessoas não se encontram, elas já não estão na rua normalmente, no frio, né? Assim. Então, estabelecer essas ordens é mais fácil, né? Então, assim, é aquela coisa, né? De você. É toda a leitura que você faz. Então, eu acho que o meu pânico, ele acabou em uma semana. Quando eu comecei a ver o movimento dos WhatsApps do Brasil, eu falei, não, calma, você tá sozinha aqui, mas você tá mais segura do que estando lá. E aí foi tranquilo, assim, eu consegui restabelecer minha rotina lá até voltar, né? E aí voltar foi difícil, porque voltar, pegar avião no meio de uma pandemia, né? Em que tá todo mundo paramentado no avião, fugindo de vírus, eu sem vacina, foi tenso, assim. Essa parte. Mas tinha que ser, então foi, né? Mas foi novo. Aventura. E como que é trabalhar num órgão dedicado à proteção da propriedade intelectual? Que aqui a maioria das pessoas que a gente conversa são advogados, né? Como é Então, que. o NP é uma grande casa, né? Assim, eu devo tudo, assim, não digo tudo, porque tem muita coisa que é do meu esforço que eu faço por fora, né? Eu sou super nerd. Então, assim, aquele lifelong learning, eu adotei na minha vida sem saber que isso era alguma estratégia muito boa para a vida. Que hoje, né, todos os coaches falam, você não pode parar de estudar. Bom, eu não posso, eu nasci estudando, vou morrer estudando, porque eu adoro, né? Então tem essa vantagem. Então, muita coisa eu estudo por fora, eu corro por fora, eu adoro. Mas o NP é uma grande casa, assim, né? Eu acho que me deu uma excelente formação em propriedade intelectual. Eu acho que o fato de eu ter tido oportunidades de transitar por outras áreas foi muito incrível, porque uma coisa é a visão do examinador, né? Que a gente fica focado definindo, decidindo pedidos, né? E eu falo uma coisa que pode parecer impactante, mas eu fui ver o mundo da PI
quando eu fui para as outras áreas que tinham interface com o mundo externo, né? Que eu fui trabalhar com prospecção e a gente falava com parceiros externos, eu fui trabalhar na área internacional, vendo os parceiros internacionais, depois fazendo cooperação técnica para ensinar o sistema de propriedade intelectual, né, as pessoas a usarem. Então, assim, aí eu fui entender que era o sistema de propriedade intelectual e o que representa as decisões do NPI, né? O que representa o atraso, o que representa o backlog, aí eu fui entender, né? Então, eu acho que essa bagagem foi, assim, incrível. O fato de ter transitado por outras áreas do NPI, né? Que não é muito um caminho comum. Os examinadores normalmente ficam na área de exame, né? Eu saí porque fui convidada para outra área, né? Até porque precisava montar outra área. E ter tido a experiência internacional. Então, eu acho que eu consegui completar as pecinhas, sabe? Desse quebra-cabeça, assim. Eu acho que eu tenho uma visão de todo, não só internamente como externa, muito bacana. Assim, eu acho que hoje eu me... É claro, né? Assim, como eu falo, sei pouquinho, tô sempre aprendendo, né? Mas hoje me considero, assim, uma pessoa já sênior, né? E aí eu acho que essa maturidade, a compreensão da instituição, do mercado, das parcerias, eu acho que me dá bastante tranquilidade, assim, para trabalhar, assim. Um outro momento de vida, assim. Um momento que eu acho que eu tenho muito para doar, sabe? Uhum. Você está quanto tempo no total? 23. 23, ah, é. Completos, já. E qual dica você daria para si mesma se você encontrasse o seu eu do passado? Lá, a Rafaela que estava entrando na faculdade, no Isso, fundão. Ana, depois de bastante terapia, que eu sou super analisada, eu acho que eu diria com bastante segurança, sabe? Seja 7, não precisa ser 10, não. Ser 10 é um ônus é muito grande. Não precisa, entendeu? Eu me formei com o maior CR da faculdade. Teve um ônus absurdo para minha vida pessoal, né? Mas eu falo que eu aprendi muito cedo a pulverizar os meus pilares, sabe? Eu acho que tem gente que aprende mais velho, né? Ou tem gente até que nem aprende. Cada um aprende em algum momento da vida, né? E eu acho que é isso, assim. Não precisa se dedicar 100% do seu tempo a isso, não precisa tirar 10 em tudo. Então é isso, seja 7. Eu falo isso para minha sobrinha, inclusive, sabe? E eu acho que cada vez isso vai ficar mais importante, porque, bom, o 10 ou o 7, a gente está falando ali de competências técnicas, né? E o mundo caminha para a prevalência das competências comportamentais. A gente está vendo isso, né? Em tempos de automação, cada vez mais as competências comportamentais fazem fundamentais, né? E aí eu acho que eu me salvo por 2 pontos. Já analisei muito isso, assim. Agora nem na terapia, não. É autocrítica mesmo, é autoanálise. Eu acho que eu venho de uma escola, de uma formação de escola construtivista, que eu acho que me deu muita bagagem comportamental, né? Antes da faculdade. E venho de meios, né? Sou filha de pais jornalistas, então eu acho que também tem outra mentalidade, fora da mentalidade bem racional, né? Então eu acho que eu tive uma formação que me trouxe competências sociocomportamentais que se eu não tivesse isso com o projeto de nota 10 que eu fiz na graduação e no mestrado, teria me faltado bastante coisa. Então eu acho que eu olharia lá para trás e falava, tira 7, não tira 10 não, que é melhor, entendeu? Eu acho A pressão que fica em cima da gente, né? Das mulheres, da perfeição, né? Assim. não, fora isso, né? Que o nosso sarrafo é sempre mais alto e a gente precisa sempre competir, né? Eu acho que as minhas notas da faculdade eu nunca via. Eram sempre 4, 5 colegas homens que estavam no topo e me informavam, Rafaela, você tirou tanto. Então era isso, era competição e eu era uma das poucas mulheres É verdade, né? competindo com eles, né? Então, aí eles falavam, ah, não, pois é, mas aí ela não tem namorado, entendeu? Então, assim, sempre tem esses comentários, né, que a gente passa. Mas você sabe que, assim, eu senti, mas eu acho que o que mais pegou mesmo foi esse excesso de dedicação. Que eu acho que hoje eu
consigo administrar meus pratinhos, menos pratos. E tem outra também, né? Começar a deixar os pratos caírem no chão. Se cair, não tem problema não, entendeu? Quebra um, escolhe os de mais prioridades, os de louça mais nobre para você segurar, né? E aqueles que são, né, mais descartáveis ou menos importantes, deixa cair. E não se culpe por isso, se acolha. A gente vai criando uma linha, né? Sim, exato. E quais são as demandas de PI que você acha que estarão em alta em 2026? Ana, aí você toca no que eu gosto de falar, né? Eu acho que não tem jeito da gente não falar da inteligência artificial, né? Eu acho que não assim, já é uma demanda hoje, mas eu acho que essa discussão, ela ainda, bom, não tem resposta para nada, né? A gente só tem perguntas, só tem dúvidas, né? Então, eu acho que algo que vai ter que amadurecer por aí é essa questão de direito autoral, né? Que a gente hoje não tem, nem é a interface, nem é minha especialidade, mas eu acabo lendo e estudando um pouco sobre isso, né? Porque ela acaba tendo interface com a propriedade industrial e até meu tema de pesquisa. Mas essa não adaptação, né? A gente não sabe se a gente vai ter que ter uma revisão legal para abarcar e mudar a figura, né, do direito autoral voltada para a pessoa, né, para o ser humano, para a pessoa física, né, pensando aí cada vez mais na IA generativa. Essa questão da coautoria, né? Então, assim, o quanto a gente vai conseguir discernir a contribuição humana e a contribuição da máquina, né? Qual é a parte de cada um? E aí, né? Assim, a gente vai poder ter coautoria, como a gente está vendo aí algumas tentativas nesse sentido, mas realmente esse limiar entre o que o humano contribuiu e o que a máquina contribuiu é difícil de estabelecer, né? Vai ter cada vez mais IA generativa produzindo produtos e até gerando invenções, né? E aqui tem o desafio, né? Assim, a gente hoje vê, por exemplo, falando de propriedade industrial, né? A gente vê os escritórios aí tentando regular, né? Uma série de diretrizes sendo lançadas e, assim, ainda no learn by doing, né? Ou seja, tem a diretriz, isso adequa, né? Então, assim, as diretrizes, elas estão cada vez mais se detalhando, né? Então, as primeiras iniciativas, elas foram bem, assim, pouco detalhadas, né? Então, os escritórios, eles vêm trazendo particularidades, mas, assim, saber se, de fato, esse aparato jurídico com as novas diretrizes é suficiente para abarcar, vamos dizer, as criações da IA, as invenções produzidas por IA, não sabemos, né? Eu acho que com o tempo de rodagem, a gente vai entender se aquilo que foi proposto como diretriz está ok. Mas é difícil também, porque piscou o olho, daqui a 6 meses o patamar da IA generativa e da inteligência artificial, ela está em outro nível. Então, é sempre a regulação correndo atrás. Então, a gente já publica qualquer regulação já com atraso, né? Acho também que vai ter um aumento de pedidos significativos, quer seja por geração de novas criações ou por geração de novas invenções. Isso vai resvalar em patentes, vai resvalar em marcas, vai resvalar em desenho, né? E aí a gente começa a ver, né? Ficou pensando, né? Assim, como é que a gente vai estabelecer distintividade, originalidade com uma enxurrada de imagens e desenhos e figuras mistas sendo geradas a toque de caixa com ferramentas de inteligência artificial. Porque quem é criador, né, usa ela para ampliar. Então, vai usar de forma robusta, com prompts bem preparados. Mas a maioria das pessoas hoje, eu vejo o comportamento comum, ninguém quer pagar por esse serviço de branding. Tá todo mundo usando Midjourneys e correlatos para gerar a sua logozinha. E aí tá todo mundo com o negócio gerado com aquelas figurinhas todas muito parecidas, né? Então, acho que tem um início aí de massificação dessas criações e invenções que vão resvalar em mais aumento de pedido. Agora, né? Isso vai ser diferencial do tipo...
vamos ter, de fato, saltos tecnológicos ou saltos de distintividades ou saltos de originalidade? Eu acho que num primeiro momento não, porque acho que a gente vai ter uma massificação do uso. E aí, aqueles que se distinguirem, né, e que de fato usarem sua expertise junto com a IA para co-criar, esses sim têm a diferencial. E acho também que a gente vai começar a usar a ferramental para depositar os pedidos, né? Então, para busca, para desenho, para exame. Então, assim, tem um aumento do conteúdo, né? E tem um aumento porque você vai gerar com mais celeridade. Isso é hoje, né, o grande desafio de grandes escritórios. Então, eu acho que tem uma questão de regulação, né? E aí eu acho que também, talvez, a própria regulação que o escritório vai estabelecer, né? Talvez estabeleça aí um limite, né, na proteção, no que ele acolhe como pedido. Mas é difícil prever, assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o grande gargalo para os próximos anos da TI é discernir sobre a proteção. Se de fato a gente vai ter a manutenção desse se isso serve para a gente proteger criações, né, e invenções da propriedade intelectual, ou se a gente vai para outro sistema, né? Ou não, ou para segredo industrial. Acho que o jogo está aberto ainda. Mas acho que é o dilema, assim. Interessante pensar na questão do segredo, né, para uma alternativa de proteção, né? Né? Assim, as grandes empresas já sabem usar. O problema é que para as pequenas fica complicado, né? Porque elas vão ter que aprender a usar esse sistema, né? As startups, por exemplo, mal conhecem, né? Elas acham que assinar um contratinho já serve como segredo industrial, já serve para manter o segredo, né? Então, assim, no fundo, eu acho que, assim, acho que souberem jogar o jogo, essa ferramenta pode funcionar, né? Agora, para os pequenos, fica complicado porque você não vai ter publicidade de nada, né? Então, como é que faz a roda girar, né? É isso, assim, não tem, eu acho que não tem resposta ainda. E, assim, eu não sei nem se a legislação chega, sabe? Porque é isso, vai sempre correr atrás, né, de se atualizar e ela já larga no atraso, né? Já larga obsoleta. Tá interessante observar isso, assim, acompanhar. Eu acho que a gente nunca teve tanto dinamismo numa área, né? E a gente realmente não está conseguindo prever nada, né? Sim. Conectando lá com a sua fala inicial de que Da geração antigamente a gente tinha as profissões bases ali, agora tá tudo incerto, né? Sim. certo, porque também, assim, né? A geração Z tem a dificuldade da entrada no mercado. E, assim, quem está gerindo também tem a dificuldade de gerir equipes com 4 gerações, né? E cujo modelo de gestão, tanto em empresas privadas como em empresas públicas, não se adequa mais, né, a essas gerações que cada uma quer uma coisa e elas precisam coexistir, né? E há muito preconceito mesmo, né? Eu, por exemplo, eu adoro a geração Z. As pessoas falam super mal. Falo, gente, toda geração ela tem algo para nos ensinar, né? E a geração questiona o status quo, ela questiona os nossos padrões. Aí por isso incomoda, né? Mas é isso, é uma mudança, né? Assim, é sinal de que está batendo ali na porta porque precisa de mudança. Mas é difícil, porque a estrutura das instituições, das organizações, elas não estão programadas para isso, né? Elas estão programadas ainda para aquele antigo, né? Estude muito aquilo que a gente falou no início. Trabalhe muito que você será reconhecido, né? E o game mudou, as regras do jogo estão mudando, né? Sim, concordo. Bem, a gente já vai se encaminhando para o final da nossa live. Quem tiver. Oi, Daniel, tudo bem? Quem tiver perguntas que quiser fazer, pode fazer aqui na caixinha, pode fazer aqui nos comentários mesmo. Um livro que todo mundo deveria ler, não precisa ser da área, mas aí se quiser aproveitar e falar dos seus, fica à vontade. Posso? Eu vou fazer uma dobradinha, tá? Vou falar dos meus e vou falar de um que está super hypado. Eu não gosto muito de hypes nem efeitos no sentido contrário, tá? Vale a pena, que é o Coisa de Rico, do Michel Pois Conforado. é, né? Tá em alta esse livro, né? Vale todo o hype que ele tá seguindo, tá? Eu tô seguindo ele no Instagram, ele tem uns vídeos interessantes, né? Mas não cheguei a ler, não.
Vale muito a pena. É fininho e você digere em 1 segundo. Você devora o livro, tá? Como é o mais recente, eu falei, mas não vou deixar de falar dos meus, né? Porque são os nossos trabalhos que a gente fica super orgulhoso. E eu acho que mistura um pouco do meu mundo tech com a minha bandeira de equidade de gênero, né? Então, esse livro aqui, dá para ver, né? O uso. Inteligência artificial, inclusão digital nos serviços públicos. Isso. Então, esse livro foi co-escrito só por mulheres, tá? Na área de inteligência artificial. Então, aqui eu publiquei os resultados do meu projeto de inteligência artificial que eu desenvolvi em Genebra, né, nesse período. Teve como foco pensar, mapear, né, as possibilidades de automação e aumento da eficiência do escritório por IA. Então, o que tem no mundo desenvolvido, o que os outros escritórios estão fazendo e possibilidades de cooperação, né? Mas o livro tem outras camadas da IA, tá? Governança, tem a parte de vieses. Então, cada mulher contribuiu com o seu capítulo. E também de outro grupo de mulheres, que é o Bora Inspirar. É um livro sobre liderança feminina em que as mulheres colocam as suas experiências, descrevem a sua experiência para inspirar outras mulheres, né? E eu acho que isso, assim, eu sempre deixo como conselho, porque a gente acha que as nossas histórias são bobas, não interessam a ninguém, né? Tem uma parte aí de uma camadinha aí de síndrome da impostora que a maioria das mulheres tem, todo mundo tem, eu tenho. Precisa colocar para fora, né? Então, depois que eu comecei a exercitar isso e comecei a beber de tantas fontes de mulheres que me inspiram, eu li tantas histórias bacanas que eu falei, gente, a minha história também é bacana para outras mulheres. Então, aí me deu muita vontade de colocar, e nesse livro eu falo um pouco do meu trabalho pela equidade de gênero, diversidade e inclusão. E aí me juntei a um coletivo de mulheres, né, na liderança, e cada uma publicou a sua história. Então, super recomendo esses livros. Show. A gente tem uma pergunta aqui do Ed, ó. Rafaela, como gestor de tecnologia no setor privado, vejo muitos desafios semelhantes ao do setor público em adoção de IA e digitalização. Na sua experiência, qual é o maior obstáculo cultural que ainda impede que a IA seja adotada de forma efetiva e ética nos serviços públicos? É interessante a pergunta. Qual o maior obstáculo, né, para a adoção de IA nos serviços públicos? Olha, ele fala do cultural, que é um aspecto, porque isso também não é restrito ao serviço público, mas público, como ela é menos vulnerável a tantas mudanças, né? Ela é mais difícil de ser mudada, né? A cultura do serviço público. Então, a questão da sensibilização interna é muito importante, porque, claro, ali vão ter pessoas que vão adotar com facilidade e outras pessoas que vão ter aquele receio, né? Aquilo que é novo eu desconheço, então eu temo, né? E aí vai achar que a inteligência artificial pode tirar os empregos. E a gente realmente, como eu sou uma usuária de ferramenta também, né? E adoro, assim. Gosto de testar coisa nova. E a gente começa a perceber, à medida que você vai usando uma e outra para diferentes funções, é que você enxerga o seu papel diante das tecnologias ou com as tecnologias quando você usa. Fica muito claro para mim a cocriação, sabe? Qual é a parte que vai me caber? Então, assim, o serviço público ele precisa ser capacitado e ele precisa usar as ferramentas, né? Para que ele possa entender que há espaço para pessoas e para máquinas, né? E aí tem uma outra camada, que é a camada de governança, né? Então, a questão da capacitação ela é fundamental para o bom uso da inteligência, né? Que é aquilo que a gente falou já no início da live. Senão, o que você vai ter? Vai ter o uso de ferramentas de forma massificada, né? Em que a sua entrada de dados é pobre e a saída é pobre também, né? E a gente não quer isso. A gente quer ampliar a nossa inteligência e, como eu digo, as atividades que são repetitivas, elas podem, de fato, ser substituídas por ferramentas, né? E tem a questão dos dados sensíveis, né? Então, você precisa
treinar, porque tem uma série de dados sensíveis em qualquer organização, aí não é no mundo da propriedade intelectual também, que não podem ser compartilhados, né? A gente tem que ver também que tipo de ferramenta você usa, se são ferramentas desenvolvidas internamente, se são ferramentas comerciais, aonde é que está o armazenamento dos dados, né? Então, eu acho que hoje, né, assim, e tem uma outra dificuldade também, a questão da qualidade dos dados. A gente sabe que para você automatizar determinadas atividades repetitivas, você precisa ter o seu acervo digitalizado, de qualidade, redondinho, né? E às vezes a gente não tem a quantidade de dados. Isso, por exemplo, é um gargalo na área de saúde. Saúde tem um super potencial de integração de uso da inteligência artificial, mas você não tem os dados todos digitalizados, né? E aí tem outra coisa, dado sensível, porque você vai partilhar esses dados da saúde de um paciente com as operadoras de saúde, né? Então, eu acho que tem isso, é a cultura, né? Tipo, a capacitação, o bom uso da ferramenta, a questão de governança, né? Sigilo de dados, privacidade de dados. Eu diria que são esses, assim, os que me ocorrem agora. Interessante, bem. Obrigada, Ed, pela sua pergunta, bem, bem pertinente. Realmente a gente vê bastante obstáculos, né, na, na adoção de inovação em órgãos públicos, além também de instituição privada. Uma frase que define a sua vida profissional ou pessoal até o momento? Eu não sabia, nem eu me conhecia a ponto de saber que eu era tão resiliente. E aí vou usar esse princípio da engenharia mesmo, né? A resiliência do material, né? Essa capacidade da gente absorver as forças externas, né? E se conformar sem deformar, né? A plasticidade do material. É um conceito que vem da engenharia, né? Então eu nem sabia que eu era tão resistente, acho que a vida tem me provado isso. Resistente, ou resiliente, né? E intraempreendedora, porque eu me descobri intraempreendedora. Eu, na verdade, não conhecia nem esse conceito, né? Da gente empreender onde a gente trabalha, né? Então, inovando, tendo, né, sempre ideias novas, montando comitê, trazendo projetos de inteligência artificial. Então, eu me descobri uma intraempreendedora. Acho que eu sempre quero fazer muito, né? E eu acho que eu acabei trazendo isso para a instituição que eu estou até hoje. E talvez isso me faça, né, estar há tanto tempo lá. Né? A gente, como eu perguntava, eu não entendia como é que a pessoa ficava 30 anos lá. Talvez empreendendo várias vezes, né? Porque você vai se renovando. Não tinha pensado nisso também, sobre empreender trabalhando na iniciativa pública. É o intraempreendedorismo, né? Eu acabei dando nome a uma coisa que eu já tinha me percebido. Aí um dia, vindo uma palestra, eu falei, gente, é isso que eu faço. E uma mulher que te inspira, Rafaela, pra gente fechar a nossa. Sim. Vou falar duas, tá? Não posso deixar de falar da minha mãe, que eu acho que é uma mulher que, para mim, é um grande exemplo de mulher. Aliás, o grande exemplo que eu tenho, né? Que eu acho que me fez essa mulher aguerrida. Não gosto de mulheres guerreiras, esse estereótipo de Mulher Maravilha, eu tô fora. Como eu falo, vamos deixar alguns pratinhos caírem no chão, que é melhor, entendeu? E eu acho que brasileira, que todo mundo conhece, eu adoro, a Rita Lee, né? Alta Danada, uma mulher super à frente do seu tempo, que foi pouco compreendida, né? Que tem uma biografia linda, que eu li, que super recomendo, é outro livro maravilhoso, né? E uma mulher super disruptiva, né? Eu acho que aí também tem muito a ver comigo, com essa minha cabeça de engenheira, de gostar de tecnologias disruptivas. E de alguma forma me achar um pouco à frente do meu tempo, sim. Que show! E como é que é o nome da sua mãe? Franca. Franca? Ela é viva? Bem italiano, Mas ela é brasileira? Nasceu aqui? Não, minha mãe é italiana, ela nasceu lá. Sua mãe é italiana, nasceu lá, que eu digo. Tipo Nasceu, assim, veio... podia ter só cidadania, mas nasceu lá mesmo. Não, nasceu lá. Interessante. Show. Nasceu lá. E é super curioso, né? Eu costumo falar essa curiosidade. Eu falo, sou filha de uma italiana e não tenho minha cidadania italiana, porque Nossa.
A minha mãe trabalhou como jornalista na época da ditadura e ela tinha que renunciar à cidadania, tinha que entregar o passaporte italiano Nossa. no consulado para poder trabalhar como jornalista. Então, ela teve que renunciar. Ela tem acesso, tem possibilidade de ter a reaver, né? Ficar com a dupla cidadania, mas as gerações subsequentes perdem o direito. Olha só, não sabia. Que Incrível. pena. Mas, enfim, E aí, você fala italiano também? falo super. Fui criada pela minha Ah, avó, que só falava italiano comigo. Então, uhum. italiano é minha língua, assim, que eu diria, é quase que a minha língua mãe, sabe? Uhum, Porque uhum, fui criada no berço italiano, né? uhum. Que show. Que legal, Rafa, saber mais sobre sua história, que a Melise também achou bem bacana, comentou aqui nos comentários do vídeo. Que bom. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder se conhecer melhor e ter essa visão mais da área de exatas, né? A gente acaba tendo uma visão mais da área de ciências sociais, a maioria dos profissionais aqui que a gente entrevista são advogadas, então é uma visão bem diferente, né? Até você trazer toda essa questão da aplicação da IA para patentes, para inovação, que para mim também, como eu não lido tanto com patente, não tenho acompanhado muito, legal trazer. E também saber da sua participação lá num órgão que para a gente tem muito carinho, que é a UMP, né? Que fomenta tanto a difusão do conhecimento e educação na área de PI. E é isso. Se quiser fazer suas considerações finais, fica à Muito vontade. obrigada. Eu acho que a gente precisa de mais espaços desses, né? Em que mulheres abrem portas para outras mulheres. Eu acho que até a gente trocando mensagem um dia eu já te falei isso, né? Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo na vida, os propósitos de vida vão ficando cada vez mais claros, né? E essa história de descubra seu propósito, eu não fui atrás de descobrir meu propósito, mas eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, ele vai ficando claro. E eu acho que para mim tá muito claro, né, a minha ânsia de dar mais espaço às mulheres, e, assim, que eu puder fazer, né, para levar mulheres para a liderança, partilhando tudo que eu sei, que seja propriedade intelectual, inteligência artificial, o que eu sei de diversidade, de equidade de gênero, ou qualquer coisa que eu possa doar, até dividindo a minha experiência, né, de vida, partilhando, eu acho que é o que eu quero fazer, né? É o meu propósito de vida. Então, porque eu bebi de muitas fontes de outras mulheres, eu acho que a gente, quando a gente partilha, a gente aprende muito e eu acho que a gente inspira muito mais gente do que a gente imagina. Uhum, que Eu acho que show. você faz isso assim de maneira nobre, dando espaço a tantas mulheres maravilhosas, do mundo da PI. Parabéns. E o objetivo dessa live é justamente conhecer a história de vocês, né? Porque acaba como a gente se conhece no ambiente profissional, a gente só fica lidando com questões técnicas, né? E é isso, saber que você fez a matéria que era optativa, né, no curso, que foi no fundão, que você tinha toda essa questão de tirar notas boas, competição com seus colegas, então todo esse background a gente acaba sabendo, né, que é interessante também para conhecer os profissionais da área. Não, Lembrando que essa live ela fica disponível aqui no meu perfil do Instagram e também a gente tem um canal do projeto tanto no Spotify quanto no YouTube, para quem quiser ver em outras mídias. parabéns, eu vou partilhar depois nas minhas redes e fiquei muito feliz aqui com o convite, com essa possibilidade de partilhar um pouquinho da minha história. Show. Super obrigada, então, todo mundo que acompanhou aqui. Rafaela, uma ótima noite para todo mundo e boa semana. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Tchau.